Meu nome é Ricardo Almeida, e durante 46 anos da minha vida, eu construí um império financeiro baseado em números frios, estratégias calculadas e uma filosofia simples que me guiou desde jovem. Confiar apenas no que pode ser medido, pesado e contabilizado em planilhas que nunca mentem. Comecei vendendo imóveis aos 22 anos com nada, além de um terno emprestado e uma capacidade assustadora de convencer pessoas a assinarem contratos que beneficiavam principalmente meus bolsos. E aos 40 já era dono da maior incorporadora imobiliária de Belo Horizonte, com projetos espalhados por todo o estado de Minas Gerais, gerando lucros que me permitiam viver em cobertura triplex, no bairro mais caro da cidade, enquanto dirigia carros importados que custavam mais que a maioria das casas que eu vendia. Casei com Júlia quando tinha 28 anos, uma mulher de fé profunda que frequentava a igreja de Nossa Senhora Aparecida no centro da cidade, todos os domingos sem falta, mesmo quando eu zombava dizendo que ela estava perdendo tempo que poderia usar para acompanhar relatórios financeiros ou planejar expansões estratégicas da empresa, que dependiam cada vez mais da minha atenção obsessiva. Júlia nunca tentou me converter ou me arrastar para missas contra minha vontade, porque entendia que minha resistência à religião vinha de lugar profundo que eu mesmo não conseguia articular completamente, mas ela mantinha pequeno altar com imagem de Nossa Senhora, Aparecida no quarto que eu tolerava, apenas porque amava minha esposa, apesar de considerar aquilo superstição inofensiva, de quem precisa acreditar em algo maior para suportar incertezas inevitáveis da existência humana. Nossa filha Isabela nasceu 7 anos depois do casamento, trazendo alegria inesperada que eu não sabia que era capaz de sentir. E ver aquela criança pequena crescer sob influência espiritual de Júlia me incomodava mais do que admitia, porque parte de mim sabia que estava perdendo conexão com ambas à medida que me afundava cada vez mais profundamente no trabalho que usava como desculpa para evitar confrontar vazio existencial que crescia silenciosamente dentro do meu peito. Júlia morreu num acidente de carro estúpido e evitável quando Isabela tinha apenas 9 anos. Batida causada por motorista embriagado que atravessou o sinal vermelho numa terça-feira chuvosa, destruindo em segundos tudo o que eu tinha construído emocionalmente durante anos de casamento imperfeito mas genuíno. O funeral foi na mesma igreja que ela frequentava religiosamente, lotada de pessoas que eu mal conhecia mas que aparentemente amavam minha esposa, de formas que eu nunca tinha percebido, porque estava ocupado demais acumulando riqueza, que agora parecia completamente sem sentido diante do caixão fechado que continha corpo da única pessoa que realmente me conhecia profundamente. Isabela chorou agarrada na minha perna durante toda a cerimônia, sem entender completamente por que a mãe nunca mais voltaria para casa. E quando o padre falou sobre fé e esperança em vida eterna, senti raiva visceral subindo pela garganta, porque se Deus realmente existisse, jamais teria permitido que aquela mulher bondosa morresse deixando filha pequena sem mãe e marido cínico sem âncora emocional que o mantinha minimamente humano. Depois do enterro, removi todas as imagens religiosas da casa, num acesso de fúria irracional direcionado à divindade, que eu nem acreditava que existia, jogando no lixo o altar de Júlia, junto com terços, bíblias e santinhos que ela colecionava com devoção, que eu sempre ridicularizei secretamente. Isabela assistiu aquilo em silêncio, traumatizado, sem dizer nada, porque criança de 9 anos não tem ferramentas emocionais para processar pai destruindo memórias sagradas da mãe morta. E aquele momento de crueldade desnecessária criou rachadura em nosso relacionamento, que só aumentaria nos anos seguintes à medida que eu me afundava em trabalho obsessivo, usando a empresa como escudo contra a dor avassaladora que recusava processar adequadamente. Nos 5 anos seguintes à morte de Júlia, me tornei ainda mais rico e ainda mais vazio, expandindo negócios para São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto Isabela crescia praticamente sozinha, sob cuidados de babás e empregadas, que eu pagava generosamente para compensar a ausência emocional que dinheiro nunca conseguiria substituir verdadeiramente. Isabela agora tinha 14 anos, e era estranha para mim de formas que me assustavam quando parava para pensar nisso, nas raras noites em que chegava a casa cedo o suficiente para jantar com ela, adolescente quieta e introspectiva, que passava horas trancada no quarto fazendo coisas que eu não fazia ideia, enquanto eu fingia que tudo estava bem, porque admitir fracasso como pai seria reconhecer que talvez Júlia tivesse razão sobre a importância de conexões humanas genuínas que transcendem transações financeiras. Foi numa sexta-feira de manhã que tudo mudou de forma que eu jamais poderia ter previsto ou controlado, usando habilidades empresariais que me tornaram milionário,
mas não prepararam para o momento em que filha adolescente olharia nos meus olhos durante café da manhã silencioso e diria com voz trêmula carregada de emoção reprimida que queria ir à missa de domingo na igreja de Nossa Senhora Aparecida, porque era aniversário de 5 anos da morte da mãe, e ela precisava sentir alguma conexão com Júlia, mesmo que fosse apenas através de ritual religioso que eu sempre desprezei. Minha reação instintiva foi recusar usando desculpas sobre reunião importante ou compromisso inadiável que inventaria se necessário. Mas algo na expressão de Isabela me fez hesitar pela primeira vez em anos, porque vi ali mesmo o desespero silencioso que eu reconhecia de olhar no espelho durante noites insones em que bebia uísque caro sozinho, tentando não pensar em tudo que tinha perdido. Ela não estava pedindo permissão realmente. Estava fazendo o último apelo desesperado para pai que tinha se tornado fantasma emocional, habitando mesma casa, mas completamente ausente de qualquer forma significativa. E naquele momento percebi com clareza terrível que se recusasse aquele pedido simples, perderia minha filha de forma irrecuperável, mesmo que continuássemos morando sob o mesmo teto e compartilhando sobrenome. Então, pela primeira vez em 5 anos desde o funeral de Júlia, concordei fazer algo relacionado à religião que desprezava, dizendo para Isabela com voz mais suave que consegui produzir que iríamos juntos à missa de domingo, mesmo que eu não participasse ativamente de nada, e apenas sentasse no banco esperando a cerimônia terminar, para podermos ir embora e voltar para a rotina normal, que mantinha ambos seguros, em distância emocional confortável. O domingo amanheceu com céu azul limpo, típico de Belo Horizonte em maio, e vesti terno discreto mais por hábito que por respeito, já que usava terno para tudo desde reuniões até jantares casuais, porque o uniforme corporativo me dava a sensação de controle sobre ambiente sempre imprevisível. Isabela desceu vestindo o vestido azul claro que eu nunca tinha visto antes, e percebi com choque que ela tinha crescido tremendamente nos últimos meses, sem que eu notasse porque estava ocupado demais fechando negócios e expandindo o império que serviria para quê exatamente quando eu morresse sozinho sem ter construído nada de valor real, além de contas bancárias gordas. Dirigimos em silêncio até a igreja no centro da cidade, estacionando o carro importado que chamava a atenção indesejada, entre veículos populares de fiéis que claramente não compartilhavam meu nível socioeconômico privilegiado. E quando saímos caminhando em direção à entrada principal, senti desconforto profundo, não por estar em igreja, mas por estar cercado de pessoas cuja fé genuína me fazia sentir exposto e fraudulento. A igreja estava lotada de famílias inteiras com crianças pequenas correndo entre bancos, idosos ajoelhados em oração silenciosa, jovens casais de mãos dadas sussurrando preces que eu não conseguia ouvir, mas podia ver nos movimentos labiais sincronizados. Isabela me puxou para banco perto do fundo onde poderíamos sentar sem chamar muita atenção, e enquanto esperávamos missa começar, observei com distanciamento analítico tudo ao redor tentando entender o que aquelas pessoas buscavam ali com tanta devoção aparente. A imagem de Nossa Senhora Aparecida ficava em altar lateral cercada por velas acesas e flores frescas, pequena estátua escura que para mim não passava de objeto inanimado, mas que claramente representava algo profundamente significativo para centenas de pessoas reunidas naquele espaço. Foi quando senti pequena mão tocar meu braço com gentileza, que me fez virar assustado porque não esperava nenhuma interação com desconhecidos. E ao baixar o olhar, vi menina de aproximadamente 7 anos com olhos escuros imensos, me encarando com expressão serena, que parecia impossível para alguém tão jovem. Ela usava vestido branco simples, mas impecavelmente limpo, e segurava nas mãos pequeno terço de contas azuis. E antes que eu pudesse perguntar o que queria, ela sorriu daquele jeito que apenas crianças conseguem sorrir, quando sabem algo que adultos não sabem, e disse com voz cristalina, que ecoou mais alto que deveria naquele espaço barulhento: "O senhor está muito triste por dentro, mas ela está aqui para ajudar, mesmo que o senhor ainda não acredite nisso." Fiquei completamente paralisado olhando para aquela criança desconhecida que tinha acabado de verbalizar exatamente o que eu sentia, mas nunca admitia nem para mim mesmo. E antes que conseguisse formular qualquer resposta, ela estendeu braços pequenos e me abraçou com força surpreendente para alguém tão pequena, enquanto sussurrava próximo ao meu ouvido, com convicção absoluta que me deixou arrepiado da cabeça aos pés: "Ela está aqui agora, olha para o altar, e vai ver que Nossa Senhora nunca abandonou o Senhor mesmo quando o Senhor a abandonou." Senti corpo inteiro tremer com emoção que não conseguia nomear, mistura estranha de raiva por estar sendo manipulado emocionalmente por criança desconhecida, e algo mais profundo que resistia a reconhecer como possibilidade de que talvez houvesse forças operando além da minha compreensão materialista limitada. Isabela ao meu lado havia percebido interação estranha,
e olhava alternadamente para mim e para a menina com expressão de surpresa misturada com algo que parecia esperança cuidadosa. E quando finalmente consegui me desvencilhar gentilmente do abraço inesperado e olhar para onde menina apontava em direção ao altar lateral onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, algo absolutamente impossível aconteceu, que mudaria completamente o curso da minha vida, de formas que eu jamais poderia ter imaginado ou controlado. A luz que entrava pelos vitrais coloridos da igreja começou a se concentrar de forma antinatural ao redor da imagem de Nossa Senhora Aparecida, criando o halo dourado brilhante que parecia pulsar com vida própria, enquanto a atmosfera inteira do espaço mudava de forma palpável que até minha mente cética não conseguia racionalizar como truque de luz ou ilusão de ótica causada por estresse emocional. As pessoas ao redor começaram a perceber também, conversas se interrompendo gradualmente até que silêncio absoluto dominou aquele espaço lotado com centenas de fiéis agora completamente focados no fenômeno inexplicável que se desenrolava diante de nossos olhos atônitos. Senti mãos de Isabela apertarem meu braço com força, enquanto ela sussurrava meu nome, com voz trêmula, misturando medo e admiração. E a menina desconhecida que tinha me abraçado momentos antes, permanecia ao meu lado, com um sorriso sereno, como se estivesse assistindo confirmação de algo que já sabia que aconteceria exatamente daquela forma. A luz ao redor da imagem intensificou até se tornar quase insuportável de olhar diretamente, mas nenhuma pessoa naquela igreja conseguia desviar olhar porque algo primordial dentro de cada um de nós reconhecia que estávamos testemunhando evento que transcendia completamente a experiência humana comum. E então, por fração de segundo que poderia ter sido eternidade inteira, jurei que vi não apenas estátua inanimada, mas presença real de mulher vestida com manto azul celeste, olhando diretamente para mim com expressão de amor materno tão intenso, que quebrou completamente todas as defesas que tinha construído cuidadosamente ao redor do meu coração durante décadas de cinismo protetor. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem controle ou permissão consciente, corpo inteiro tremendo com soluços que não conseguia suprimir, mesmo cercado de estranhos, que provavelmente me julgavam como um homem fraco, perdendo compostura em público. Mas pela primeira vez em 5 anos desde a morte de Júlia, não me importava absolutamente nada com o que outras pessoas pensavam, porque estava sendo confrontado com realidade, que minha filosofia materialista simplesmente não conseguia explicar ou categorizar adequadamente. A visão durou talvez 10 segundos no máximo, antes que luz gradualmente diminuísse voltando à normalidade, e a atmosfera da igreja retornasse ao estado comum, mas aqueles poucos segundos foram suficientes para implantar semente de dúvida sobre tudo que acreditava saber com certeza absoluta sobre a natureza da realidade e existência, ou não de dimensão espiritual que sempre ridicularizei como fraqueza de pessoas que não conseguiam enfrentar mundo brutal, sem muletas emocionais. Pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si com excitação óbvia, alguns chorando abertamente, outros ajoelhados em oração fervorosa, e padre que estava se preparando para iniciar missa, parou no meio do corredor, olhando para o altar, com expressão de admiração reverente, que sugeria que mesmo ele, com todos os anos de serviço religioso, raramente testemunhava algo daquela magnitude. Isabela me abraçou chorando também, sem dizer nada, porque palavras seriam completamente inadequadas para processar o que acabávamos de experimentar juntos. E menina misteriosa que tinha iniciado tudo aquilo simplesmente sorriu para mim uma última vez, antes de desaparecer silenciosamente entre multidão, deixando-me sem oportunidade de perguntar quem era ou como sabia coisas sobre mim que ninguém deveria saber. A missa prosseguiu, mas eu não conseguia prestar atenção em nada que padre dizia porque mente estava correndo tentando desesperadamente encontrar explicação racional para o que tinha acabado de testemunhar, junto com centenas de outras pessoas, que não poderiam todas estar tendo alucinação coletiva simultânea. Possibilidades se multiplicavam em minha cabeça, cada uma mais improvável que a anterior. Reflexo de luz solar através de vitral em ângulo específico, criando ilusão ótica temporária. Fenômeno psicológico de sugestão de massa amplificada por ambiente religioso carregado emocionalmente. Ou talvez eu simplesmente estava tendo colapso nervoso depois de anos, reprimindo luto inadequadamente, e meu cérebro estava criando experiências que correspondiam a expectativas do ambiente onde me encontrava. Mas nenhuma dessas explicações satisfazia completamente, porque eu sentia no fundo do meu ser que tinha experimentado algo genuinamente transcendente, que não cabia nas categorias confortáveis que usava para organizar mundo previsível ao meu redor. Quando missa finalmente terminou e pessoas começaram a sair lentamente, ainda conversando animadamente sobre o que tinham testemunhado,
Segurei mão de Isabela e caminhamos em silêncio até onde a estátua de Nossa Senhora Aparecida permanecia serena e inanimada, como sempre estivera sem traço algum do fenômeno extraordinário que havia ocorrido minutos antes. Isabela se ajoelhou espontaneamente e começou a rezar com fervor que nunca tinha visto nela antes. E percebi com choque que minha filha tinha herdado fé profunda da mãe dela, que eu sempre tentei suprimir com minha influência cética, mas que permanecera latente esperando o momento certo para florescer plenamente. Fiquei em pé ao lado dela sem saber o que fazer com mãos ou olhos, desconfortável com a vulnerabilidade da situação, mas incapaz de simplesmente sair e fingir que nada significativo havia acontecido naquele lugar sagrado, que eu sempre desprezei, como refúgio de fracos que não conseguiam enfrentar realidade dura sem fantasias consoladoras. Se você está assistindo isso agora e já passou por momento em que tudo que acreditava ser verdade foi questionado de forma tão profunda que não conseguia mais confiar em próprias certezas, deixa aqui nos comentários sua história, porque talvez a gente precise compartilhar essas experiências para lembrar que não estamos sozinhos nessa busca por significado que nos consome silenciosamente. E se você quer saber o que aconteceu depois que saímos daquela igreja completamente transformados, mas sem entender ainda o que aquela transformação significaria para nossas vidas dali em diante, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai mostrar como um homem que passou vida inteira acreditando apenas em números e contratos pode ser completamente desarmado por criança de 7 anos e visão que dura apenas segundos, mas ressoa por eternidade. Saímos da igreja caminhando como sonâmbulos, ainda processando o que tínhamos experimentado, e durante todo o caminho de volta para casa, Isabela não parou de falar sobre a luz ao redor da imagem, e como tinha sentido a presença real da mãe dela naquele momento, como se Júlia estivesse ali conosco, através de alguma conexão espiritual que transcendia a morte física. Eu dirigia mecanicamente sem realmente prestar atenção no trânsito, enquanto mente corria em círculos, tentando encontrar alguma forma de processar aquela experiência, sem ter que admitir que talvez minha visão materialista do universo fosse inadequada para explicar a complexidade total da existência humana. Quando chegamos em casa, fui direto para o escritório onde mantinha todos os documentos da empresa, e fechei porta precisando de solidão para pensar claramente. Mas quanto mais pensava, mais confuso ficava, porque nenhuma lógica que aplicava aos negócios funcionava quando aplicada a experiências místicas que desafiavam categorização racional. Peguei garrafa de uísque que guardava na gaveta inferior e servi dose generosa, tentando acalmar tremor que ainda persistia nas minhas mãos horas depois de termos saído daquela igreja, e foi quando estava no terceiro copo que percebi com clareza súbita e aterrorizante que não podia simplesmente esquecer aquilo e voltar para a vida normal, fingindo que nada significativo havia acontecido naquela manhã de domingo, que deveria ter sido apenas gesto vazio para apaziguar filha solitária. Nos dias seguintes, tentei manter rotina normal de trabalho, indo para escritório e participando de reuniões importantes, onde tomava decisões que afetavam centenas de funcionários e milhões de reais. Mas parte significativa da minha atenção permanecia fixa naquela experiência inexplicável na igreja que minha mente racional não conseguia processar adequadamente sem questionar fundamentos inteiros da minha filosofia de vida. Isabela notou mudança em mim mesmo que eu tentasse esconder, percebendo que eu ficava olhando para o nada durante jantares silenciosos, como se estivesse processando problemas complexos que não conseguia articular verbalmente. Ela tentou algumas vezes iniciar conversas sobre o que tínhamos visto, mas eu mudava de assunto rapidamente porque ainda não estava pronto para confrontar implicações daquilo que tinha experimentado, e percebia que minha resistência em discutir aquilo estava criando frustração nela que começava a se fechar novamente, voltando para o padrão de distanciamento emocional que tínhamos estabelecido nos anos desde a morte de Júlia. Foi numa quinta-feira à tarde, 3 semanas depois daquela missa transformadora, que recebi ligação completamente inesperada de número que não reconheci. E quando atendi, voz feminina suave do outro lado da linha se apresentou como Beatriz Cardoso, dizendo que era catequista da paróquia de Nossa Senhora Aparecida e tinha conseguido meu contato através de lista de presença que pediam que todos assinassem na entrada das missas. Meu primeiro instinto foi desligar porque não tinha paciência para proselitismo religioso, tentando me recrutar para atividades paroquiais que não tinha interesse algum em participar. Mas algo na voz dela me fez hesitar e perguntar qual era o motivo real da ligação, antes de encerrar conversa abruptamente. Beatriz explicou com gentileza que não estava ligando para me converter ou pedir doações, mas sim porque tinha informações sobre a menina que havia me abordado durante aquela missa específica. Menina, cujo nome era Ana Clara, e que tinha apenas 7 anos,
mas demonstrava sensibilidade espiritual extraordinária, que chamava a atenção de todos na comunidade paroquial, que a conhecia desde bebê. Senti pulso acelerar ouvindo aquilo porque desde aquele dia, não conseguia parar de pensar naquela criança que sabia coisas sobre mim que eram impossíveis de saber e que tinha previsto exatamente o que aconteceria momentos antes de acontecer. E perguntei para Beatriz com urgência, que não consegui disfarçar completamente se seria possível conversar com Ana Clara, ou com a família dela, para entender melhor o que tinha acontecido naquele dia extraordinário. Beatriz hesitou por momento antes de responder com tom cuidadoso, que Ana Clara vivia em situação extremamente precária, com a avó viúva em comunidade carente da periferia de Belo Horizonte, e que família estava passando por dificuldades severas, porque a avó tinha sido diagnosticada recentemente com câncer agressivo, que requeria tratamentos caros, que sistema público de saúde sobrecarregado não conseguia fornecer adequadamente. Senti algo estranho acontecer no meu peito ouvindo aquilo, mistura de compaixão que não estava acostumado a sentir e impulso inexplicável de fazer algo concreto para ajudar aquela criança que tinha me alcançado de forma tão profunda naquele momento vulnerável na igreja. Pedi para Beatriz me passar todas as informações sobre situação da família, incluindo o diagnóstico médico completo da avó, estimativas de custos de tratamento e composição familiar detalhada, e disse que gostaria de visitar pessoalmente para avaliar como poderia ajudar de forma mais efetiva e sustentável. Beatriz ficou em silêncio por vários segundos, claramente processando a magnitude daquela oferta inesperada, vinda de empresário rico, que comunidade paroquial sabia ser cético em relação à religião, e quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava trêmula de emoção contida perguntando se eu tinha certeza absoluta daquele compromisso, porque criar expectativas em família vulnerável para depois não cumprir, seria crueldade pior que nunca ter oferecido ajuda. Garanti que estava completamente sério, e que entraria em contato com ela novamente no dia seguinte, depois de organizar alguns assuntos profissionais urgentes, que precisava resolver antes de poder dedicar tempo necessário, para aquilo que começava a parecer missão pessoal, que não compreendia completamente, mas sentia compelido a cumprir de qualquer forma. Naquela noite, contei para Isabela sobre ligação e minha intenção de ajudar a família de Ana Clara, e vi nos olhos da minha filha algo que não via há anos, orgulho genuíno misturado com esperança cuidadosa de que talvez o pai que ela achava ter perdido junto com mãe estivesse começando a reencontrar a humanidade enterrada sob camadas de cinismo protetor. Ela perguntou se podia me acompanhar na visita e concordei sem hesitar, porque percebi que aquilo poderia ser oportunidade de reconstruir ponte emocional entre nós, que tinha sido danificada severamente nos últimos 5 anos de luto mal processado e distanciamento deliberado. Passei resto daquela noite pesquisando tudo sobre tipo específico de câncer que a avó de Ana Clara tinha, opções de tratamento disponíveis em melhores hospitais de Belo Horizonte e São Paulo, e calculando custos totais que seriam completamente insignificantes comparados ao meu patrimônio, mas que representariam diferença entre vida e morte para aquela família específica que tinha sido colocada no meu caminho de forma tão inexplicável. No sábado pela manhã, Beatriz me mandou o endereço, e combinamos de nos encontrar diretamente na casa de Ana Clara, pequeno barraco de alvenaria inacabada em viela estreita de comunidade, que eu conhecia apenas através de estatísticas socioeconômicas, em relatórios de desenvolvimento urbano, mas nunca tinha visitado pessoalmente. Dirigi até lá com Isabela no banco do passageiro, ambos silenciosos processando o significado daquele momento, enquanto o carro importado chamava a atenção excessiva navegando por ruas sem asfalto adequado, onde crianças descalças brincavam entre esgoto a céu aberto e lixo acumulado que autoridades municipais claramente ignoravam sistematicamente. Senti vergonha profunda confrontando visceralmente realidade de como a maioria esmagadora dos brasileiros realmente vive, enquanto eu acumulava riqueza em cobertura luxuosa, completamente isolado daquela realidade brutal. E percebi que Isabela estava tendo reação similar, olhando pela janela com expressão de choque, misturado com algo que parecia culpa por privilégios que tínhamos tomado como garantidos, sem nunca questionar a desigualdade obscena que os possibilitava. Beatriz nos esperava na frente do barraco junto com mulher de aproximadamente 60 anos, visivelmente debilitada por doença, mas mantendo postura digna apesar de circunstâncias devastadoras. E quando descemos do carro, fui imediatamente abraçado por Ana Clara, que apareceu correndo com o mesmo sorriso sereno que tinha me desconcertado semanas atrás na igreja. Ela segurou minha mão com confiança, que criança daquela idade não deveria ter com um estranho rico, que poderia representar perigo em contexto diferente, e me puxou para dentro do barraco, que consistia em único cômodo, servindo simultaneamente como sala,
cozinha e quarto onde 3 pessoas dormiam em colchões finos no chão de cimento. A avó de Ana Clara se apresentou como Dona Mercedes e nos recebeu com hospitalidade comovente, oferecendo café que claramente era luxo que família mal podia custear. E durante a conversa que seguiu, aprendi que Ana Clara morava com a avó desde bebê, porque mãe tinha morrido no parto e pai tinha desaparecido imediatamente após nascimento, nunca assumindo responsabilidade pela filha que criou sozinha. Ana Clara sentou no meu colo sem pedir permissão, como se fôssemos amigos de longa data, e sussurrou no meu ouvido com aquela voz cristalina que me arrepiava. Eu sabia que o senhor ia vir ajudar a vovó porque Nossa Senhora me disse num sonho que o senhor era homem bom que tinha esquecido como ser bom, mas que ia lembrar de novo se alguém mostrasse o caminho certo. Senti lágrimas ameaçando cair novamente, ouvindo aquelas palavras vindas de criança que não tinha motivo algum para acreditar em bondade de estranhos depois de vida inteira de abandono e pobreza, mas que mantinha fé inabalável em algo maior que circunstâncias materiais devastadoras que a cercavam diariamente. Passei horas naquela casa humilde, ouvindo Dona Mercedes contar história de vida, marcada por perdas acumuladas e resiliência impressionante. Desde morte prematura do marido, em acidente de trabalho que nunca recebeu compensação adequada, até diagnóstico recente de câncer que estava consumindo economias inexistentes, com medicamentos paliativos que apenas adiavam inevitável sem oferecer esperança real de cura. Ana Clara permaneceu ao meu lado durante toda a conversa ocasionalmente, comentando com observações que revelavam compreensão profunda de situação familiar, muito além do que criança de 7 anos deveria carregar. E cada vez que ela falava, sentia meu coração se partindo um pouco mais, porque reconhecia nela mesma tipo de maturidade forçada que via em Isabela, depois que perdemos Júlia tragicamente. Quando finalmente chegou o momento de discutir como eu pretendia ajudar, expliquei para Dona Mercedes com clareza que pagaria integralmente todos os custos de tratamento oncológico completo em melhor hospital particular de Belo Horizonte, incluindo cirurgias, quimioterapia, radioterapia e acompanhamento pós-tratamento necessário, além de garantir apoio financeiro mensal suficiente para cobrir todas as necessidades básicas da família durante período de recuperação que poderia levar anos segundo estimativas médicas mais conservadoras. Dona Mercedes começou a chorar silenciosamente, cobrindo o rosto com mãos calejadas de décadas de trabalho doméstico mal remunerado, e Ana Clara abraçou a avó tentando confortar com gentileza que invertia completamente dinâmica esperada, onde adulto deveria estar consolando criança, ao invés de contrário. Isabela, que havia permanecido quieta observando tudo com atenção intensa, finalmente falou pela primeira vez desde que chegamos, dizendo para Ana Clara com voz emocionada que adoraria se pudessem se tornar amigas e que gostaria de visitá-las regularmente, se família aceitasse aquele tipo de relacionamento que transcendia a caridade simples, entrando em território de conexão humana genuína. Ana Clara pulou do colo da avó e abraçou Isabela com entusiasmo, dizendo que sempre quis ter irmã mais velha, porque se sentia sozinha sem crianças da idade dela para brincar na comunidade, onde todos pareciam já ter perdido inocência precocemente, devido à exposição constante à violência e privação material. Nos dias seguintes organizei tudo com eficiência empresarial que aplicava aos negócios, agendando consulta urgente com o melhor oncologista de Belo Horizonte, providenciando todos os exames necessários para avaliar a extensão completa do câncer de Dona Mercedes, e estabelecendo conta bancária separada onde depositaria mensalmente quantia generosa destinada exclusivamente a apoio familiar durante o tratamento. Beatriz serviu como intermediária, facilitando toda a logística porque família não tinha documentação adequada ou experiência navegando burocracia de sistema de saúde privado, que eu conhecia intimamente através de convênio corporativo top de linha, que nunca precisei usar seriamente. Levei pessoalmente Dona Mercedes e Ana Clara para a primeira consulta, dirigindo elas em carro que chamava a atenção constrangedora, quando estacionamos em frente ao hospital luxuoso onde médicos usavam jalecos importados e recepcionistas falavam 3 idiomas. E vi no rosto de Ana Clara mistura de admiração e desconforto ao entrar naquele ambiente de privilégio extremo que contrastava violentamente com a realidade precária que conhecia como normal. O oncologista Dr. Fernando Tavares recebeu Dona Mercedes com respeito genuíno, que não demonstrava julgamento de classe apesar de diferença óbvia entre paciente pobre e ambiente luxuoso onde trabalhava, e depois de revisar resultados de exames preliminares, explicou que câncer estava em estágio avançado, mas ainda responsivo a tratamento agressivo, que combinaria cirurgia para remover tumor principal, seguida de ciclos intensivos de quimioterapia e radioterapia, que teriam taxa de sucesso aproximada de 65% segundo estatísticas mais recentes.
Dona Mercedes ouviu tudo em silêncio, segurando mão de Ana Clara com força, enquanto processava a informação de que tinha chance real de sobreviver doença que achava ser sentença de morte inevitável. E quando o Dr. Tavares perguntou se ela gostaria de prosseguir com o tratamento, ela olhou para mim com gratidão tão intensa nos olhos que tive que desviar o olhar, porque não me sentia merecedor daquela admiração, considerando que estava apenas gastando dinheiro que tinha em excesso obsceno para salvar vida de pessoa que deveria ter acesso a tratamento adequado, independentemente de intervenção de milionário aleatório. O tratamento começou imediatamente na semana seguinte, e eu visitava o hospital regularmente para checar progresso e garantir que tudo estava sendo providenciado conforme planejado, surpreendendo-me com quanto tempo estava dedicando àquilo que havia começado como gesto impulsivo, mas estava se transformando em compromisso genuíno que preenchia vazio existencial que trabalho obsessivo nunca conseguira preencher adequadamente. Isabela vinha comigo na maioria das visitas, desenvolvendo amizade profunda com Ana Clara, que transcendia completamente diferenças de idade e classe social, e frequentemente as encontrava conversando animadamente sobre assuntos que variavam de desenhos animados a questões espirituais complexas que Ana Clara discutia com naturalidade desconcertante para criança tão jovem. Foi durante uma dessas visitas que Ana Clara me puxou de lado enquanto Isabela conversava com Dona Mercedes sobre cronograma de quimioterapia, e disse com aquela seriedade impossível que caracterizava todas suas interações comigo que precisava me contar segredo importante que Nossa Senhora tinha revelado para ela em sonho recente. Sentamos em banco do corredor do hospital longe de ouvidos curiosos, e Ana Clara segurou minhas mãos com força pequena mas determinada, antes de começar a falar com voz baixa, carregada de emoção que não conseguia completamente disfarçar. Ela contou que tinha sonhado com mulher vestida de azul, que brilhava com luz dourada igual àquela que tínhamos visto na igreja naquele domingo transformador, e que mulher tinha mostrado para ela a visão de homem sozinho sentado em escritório escuro, bebendo sozinho, enquanto olhava para a foto de mulher bonita com tristeza tão profunda que fazia Ana Clara chorar, mesmo dentro do sonho. A mulher de azul explicou para Ana Clara que aquele homem era eu, e que eu carregava dor tão grande que estava me matando lentamente por dentro, mas que se alguém me mostrasse que amor ainda existia no mundo mesmo depois de perda devastadora, eu poderia encontrar cura que buscava sem saber que buscava. Ana Clara disse que acordou daquele sonho sabendo com certeza absoluta que precisava me abraçar durante missa e dizer aquelas palavras específicas, porque eram exatamente palavras que eu precisava ouvir naquele momento exato da minha vida, e que tudo o que aconteceu depois, incluindo ligação de Beatriz e minha decisão de ajudar a família dela, era parte de plano maior que Nossa Senhora estava orquestrando através de eventos que pareciam casuais, mas eram profundamente intencionais. Fiquei sentado naquele banco processando aquela revelação extraordinária, vinda de criança de 7 anos, que descrevia com precisão assustadora cenas da minha vida privada que ninguém testemunhava, incluindo noites solitárias bebendo, enquanto olhava a foto de Júlia que mantinha escondida na gaveta do escritório. E pela primeira vez desde aquele dia na igreja, permiti-me considerar seriamente a possibilidade de que talvez existisse dimensão espiritual da realidade que minha filosofia materialista simplesmente não conseguia acessar ou compreender adequadamente. Perguntei para Ana Clara com voz trêmula se ela tinha mais sonhos como aquele, e ela assentiu com cabeça dizendo que sonhava frequentemente com Nossa Senhora, que lhe mostrava coisas sobre pessoas que ela ainda não conhecia, mas que conheceria no futuro quando o tempo certo chegasse. E que nunca tinha medo daqueles sonhos porque sempre sentia amor incondicional, emanando da mulher de azul que a fazia sentir protegida, mesmo em meio à pobreza e dificuldades que enfrentava diariamente. Aquela conversa mudou algo fundamental dentro de mim que não consigo articular completamente com palavras adequadas, mas senti como se camada de cinismo que tinha cultivado cuidadosamente durante décadas estivesse começando a rachar, permitindo que luz entrasse em espaços escuros que eu mantinha deliberadamente fechados, para não ter que confrontar dor que luto inadequado havia deixado sem processar. Quando voltei para casa naquela noite, fui direto para o escritório e peguei foto de Júlia que mantinha escondida há 5 anos, olhando para o rosto dela com clareza renovada, percebendo que minha esposa teria ficado profundamente decepcionada, vendo como eu tinha me fechado emocionalmente depois da morte dela, usando o trabalho como desculpa para não ter que sentir nada real ou vulnerável. Isabela apareceu na porta do escritório vendo-me com foto nas mãos, e pela primeira vez desde o funeral nós dois conversamos abertamente sobre Júlia, compartilhando memórias que tínhamos guardado separadamente, sem nunca processar juntos, porque eu estava ocupado demais construindo muralhas ao invés de pontes emocionais.
Contei para Isabela sobre conversa com Ana Clara e os sonhos que ela tinha com Nossa Senhora mostrando coisas impossíveis de saber. E minha filha ouviu tudo sem interromper antes de dizer algo que me atingiu com força de soco no estômago. Mamãe sempre dizia que você era homem bom enterrado sob medo de ser ferido de novo, e acho que ela mandou Ana Clara para nos lembrar disso quando estávamos quase desistindo completamente um do outro. Senti lágrimas escorrerem livremente pelo meu rosto pela primeira vez, desde o funeral, enquanto abraçava minha filha com força que não demonstrava há anos. E naquele abraço, começou o processo de cura real, que tinha sido adiado muito tempo, enquanto eu fingia que estava bem apenas trabalhando duro para prover materialmente sem reconhecer que ambos estávamos morrendo de fome emocional em meio à abundância financeira. Nas semanas seguintes, enquanto Dona Mercedes progredia através de tratamento oncológico, com resultados iniciais surpreendentemente positivos, segundo o Dr. Tavares, que parecia genuinamente impressionado com a resposta do corpo dela aos medicamentos agressivos, comecei a passar mais tempo com a família de Ana Clara, não apenas como benfeitor distante, mas como presença regular em vidas delas, de formas que beneficiavam a mim, tanto quanto a elas. Ana Clara tinha jeito extraordinário de fazer perguntas profundas sobre assuntos que eu evitava pensar, como significado de sucesso verdadeiro versus acumulação de riqueza material. E nossas conversas me forçavam a confrontar contradições fundamentais na forma como tinha vivido últimas décadas, priorizando lucro sobre propósito e controle sobre conexão. Isabela e Ana Clara se tornaram inseparáveis, apesar de diferença de idade. Minha filha adolescente encontrando na criança pequena tipo de amizade não julgadora que adolescentes raramente conseguem estabelecer com pares da mesma idade, que estão todos competindo por status social através de métricas superficiais, que não significam nada real. Foi durante jantar na minha casa, onde havia convidado Dona Mercedes e Ana Clara, depois de sessão particularmente difícil de quimioterapia, que deixou Dona Mercedes exausta, mas ainda assim determinada a comparecer, porque não queria decepcionar Ana Clara, que estava animada com a oportunidade de ver onde Isabela morava, que Ana Clara fez observação que mudaria completamente a trajetória dos próximos meses da minha vida, de formas que eu não poderia ter previsto. Ela estava olhando ao redor da cobertura luxuosa, com olhos arregalados, absorvendo cada detalhe, desde teto alto com lustres de cristal, até vista panorâmica de Belo Horizonte, através de janelas do chão ao teto, e depois virou para mim com aquela expressão séria, que sempre pronunciava algo significativo, e perguntou por que eu morava sozinho com Isabela, em espaço tão grande quando existiam tantas famílias sem lugar adequado para morar, que poderiam usar aqueles quartos vazios que serviam apenas como símbolos de status sem propósito real. A pergunta me pegou completamente desprevenido, porque ninguém nunca havia questionado meu estilo de vida excessivo, de forma tão direta e honesta. E fiquei sem resposta adequada, porque qualquer justificativa que formulasse soaria oca quando confrontada com lógica simples mas devastadora de criança de 7 anos. Dona Mercedes tentou repreender Ana Clara, dizendo que não era educado questionar escolhas de pessoas que estavam sendo tão generosas conosco, mas Ana Clara não estava sendo desrespeitosa, apenas genuinamente curiosa sobre contradição óbvia entre excesso de espaço que tínhamos e necessidade desesperada que ela via diariamente na comunidade onde morava. Isabela surpreendeu a todos dizendo que concordava completamente com Ana Clara e que ela mesma havia sugerido várias vezes que deveríamos nos mudar para algo menor e usar dinheiro economizado para propósitos mais significativos, mas eu sempre recusava, porque cobertura representava conquista tangível de sucesso profissional, que não queria abandonar por questões de ego, que agora reconhecia como problemáticas. Aquela noite, depois que Dona Mercedes e Ana Clara foram embora, fiquei acordado até madrugada pensando profundamente sobre a pergunta de Ana Clara e reconhecendo verdade desconfortável de que estava morando em palácio vazio, enquanto fingindo que preenchia vazio existencial com posses materiais que não traziam alegria real ou significado duradouro. Na manhã seguinte, durante café da manhã com Isabela, anunciei decisão que tinha tomado durante horas insones de reflexão. Venderíamos cobertura e nos mudaríamos para apartamento menor mais apropriado para nossas necessidades reais, usando diferença substancial para estabelecer fundação beneficente, focada em ajudar famílias de baixa renda a acessarem tratamentos médicos caros que sistema público não fornecia adequadamente. Isabela me abraçou com entusiasmo que não demonstrava há anos, dizendo que estava orgulhosa de ver pai finalmente priorizando valores sobre vaidades,
e naquele momento senti algo que não sentia desde antes de Júlia morrer. Genuína esperança de que talvez pudesse construir vida com significado real, ao invés de apenas acumular riqueza sem propósito maior. Processo de vender cobertura e estabelecer fundação levou vários meses, durante os quais tratamento de Dona Mercedes continuou mostrando progressão positiva, que médicos descreviam como quase milagrosa, dado o estágio avançado em que câncer tinha sido descoberto inicialmente, e Ana Clara atribuía aquela recuperação não apenas a tratamentos médicos excelentes, mas principalmente à intervenção direta de Nossa Senhora, que ela mantinha certeza absoluta estava orquestrando tudo nos bastidores de formas que não podíamos ver claramente, mas que se revelariam no tempo certo. Comecei a frequentar missas regulares na igreja de Nossa Senhora Aparecida, não por conversão súbita a catolicismo devoto, mas por sentir genuína paz naquele espaço que tinha evitado durante anos, por orgulho intelectual, e gradualmente fui desenvolvendo relacionamentos com outros membros da comunidade paroquial, que me aceitaram sem julgamento, apesar de conhecerem minha reputação anterior como empresário cínico, que ridicularizava a religião abertamente. Beatriz, que havia facilitado conexão inicial com a família de Ana Clara, se tornou amiga próxima, e eventualmente aceitou meu convite para trabalhar como coordenadora da Fundação Beneficente, trazendo perspectiva única, de quem conhecia intimamente necessidades reais de comunidades carentes através de anos de trabalho pastoral voluntário. Ela tinha dom extraordinário para identificar casos onde intervenção financeira relativamente modesta poderia fazer diferença transformadora em vidas de famílias desesperadas. E juntos começamos a ajudar dezenas de pessoas a acessarem cirurgias urgentes, tratamentos oncológicos, terapias de reabilitação e outros serviços médicos essenciais que teriam permanecido completamente inacessíveis sem assistência externa. Cada história de recuperação me lembrava de por que havia sido tocado tão profundamente por experiência daquela missa transformadora, quando Ana Clara me abraçou, e visão de Nossa Senhora quebrou completamente todas as defesas que tinha construído ao redor do coração ferido. Talvez você esteja se perguntando se tudo isso realmente aconteceu ou se estou exagerando para criar história mais dramática do que foi na realidade. Mas juro pela memória de Júlia que cada palavra é verdadeira, mesmo que conexões pareçam elaboradas demais para serem mera coincidência. Se você já passou por um momento em que criança disse algo tão profundo que mudou completamente sua perspectiva sobre vida, ou se já testemunhou algo que desafiou completamente suas crenças sobre o que é possível ou impossível no universo, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual foi sua experiência, porque talvez a gente precise compartilhar essas histórias para lembrar que mistério ainda existe em mundo que tenta explicar tudo com ciência e lógica. Se inscreve no canal e ativa sininho, porque o que vem agora vai mostrar como tudo se conecta de formas que eu nunca poderia ter imaginado sozinho. 6 meses depois daquela missa transformadora, Dona Mercedes recebeu notícia que todos esperávamos, mas que ainda assim nos encheu de emoção avassaladora quando o Dr. Tavares anunciou com um sorriso genuíno que exames mais recentes mostravam que câncer estava em remissão completa, superando todas as expectativas médicas baseadas em prognóstico inicial, que havia sido extremamente pessimista. Ana Clara recebeu notícia com aquela serenidade impossível que caracterizava todas suas reações a eventos significativos, simplesmente sorrindo e dizendo que sempre soube que vovó ficaria bem, porque Nossa Senhora havia prometido em sonho que Dona Mercedes ainda tinha trabalho importante para completar neste mundo, antes de ser chamada para descanso eterno. A família inteira celebrou com um almoço especial na minha casa, onde Isabela havia preparado comida favorita de Dona Mercedes, com a ajuda de chefe particular que eu mantinha, mas que raramente usávamos, porque comíamos principalmente delivery ou refeições congeladas, que exigiam zero esforço emocional para preparar. Durante a celebração, Ana Clara me puxou novamente de lado com aquela expressão séria que eu havia aprendido. Significava que ela tinha algo importante para compartilhar, e dessa vez, sua mensagem era ainda mais desconcertante que revelações anteriores sobre sonhos proféticos. Ela contou que Nossa Senhora havia aparecido em sonho mais vívido que todos os anteriores, mostrando para ela homem jovem de aproximadamente 20 anos, trabalhando em escritório moderno, usando roupas formais que pareciam desconfortáveis em seu corpo magro, e que quando Ana Clara perguntou quem era aquele rapaz, Nossa Senhora respondeu que ele era parte da minha história que eu não conhecia ainda, mas que descobriria quando chegasse o momento certo que estava se aproximando. Rapidamente, Ana Clara descreveu a aparência do jovem com detalhes específicos, incluindo cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda e jeito particular de morder lábio inferior quando concentrado em trabalho,
e disse que Nossa Senhora havia revelado que aquele rapaz estava procurando alguém há muito tempo sem saber exatamente quem procurava, mas que reconheceria quando finalmente se encontrassem. Fiquei confuso com aquela revelação porque não fazia sentido algum no contexto da minha vida, onde não havia mistérios sobre família ou conexões perdidas que precisavam ser descobertas. Mas Ana Clara insistiu com convicção inabalável que entenderia tudo em breve e que deveria prestar atenção a pessoas novas que entrassem na minha vida, porque uma delas traria resposta para a pergunta que eu nem sabia que deveria estar fazendo. Arquivei aquela conversa estranha na parte da minha mente dedicada a coisas que não conseguia explicar racionalmente, mas que experiência havia me ensinado a não descartar completamente, apenas porque desafiavam lógica convencional. E voltei para a celebração tentando não pensar demais em profecias enigmáticas de criança, que já havia demonstrado capacidade desconcertante de saber coisas impossíveis, através de sonhos que ela atribuía à comunicação direta com Nossa Senhora Aparecida. 2 semanas depois daquele almoço celebratório, recebi currículo através de processo seletivo, que o Departamento de Recursos Humanos estava conduzindo para contratar estagiários jovens, que trariam energia renovada para a empresa, que estava começando a parecer estagnada com a mesma equipe envelhecendo junto há décadas. Um dos currículos chamou minha atenção não pela experiência profissional que era praticamente inexistente como esperado para candidato a estágio, mas por algo na foto que me pareceu estranhamente familiar de forma que não conseguia identificar precisamente. O nome do candidato era Gabriel Mendes, 21 anos, estudante de administração em universidade pública, tentando conseguir primeiro emprego formal, depois de anos sobrevivendo com bicos informais, que mal pagavam um aluguel de kitnet minúscula, que dividia com 2 colegas em bairro popular. Instruí RH para chamar Gabriel para entrevista pessoal comigo, ao invés de seguir protocolo normal, onde gerentes intermediários faziam triagem inicial, sentindo o impulso inexplicável de conhecer aquele jovem pessoalmente por razões que minha mente racional não conseguia articular adequadamente. Gabriel chegou para a entrevista vestindo terno visivelmente emprestado, que ficava largo nos ombros e curto nas mangas, demonstrando o nervosismo compreensível de quem nunca participou de processo seletivo formal, mas mantendo postura digna, apesar de óbvio desconforto com o ambiente corporativo intimidador. Quando ele entrou no meu escritório, e nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti choque de reconhecimento que não fazia sentido algum, porque tinha certeza absoluta que nunca havia visto aquele rapaz antes na minha vida, mas algo nele ressoava com familiaridade profunda, que não conseguia localizar em memória consciente. Foi quando ele virou cabeça ligeiramente para lado respondendo pergunta que fiz sobre motivações para trabalhar na minha empresa, que vi cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda, exatamente como Ana Clara havia descrito em detalhes impossíveis semanas antes. E naquele momento senti arrepio subir pela espinha inteira, porque reconheci que estava testemunhando mais uma vez convergência impossível de eventos que minha mente cética queria categorizar como coincidência, elaborada, mas que coração começava a aceitar como algo mais significativo. Durante a entrevista que se estendeu muito além de tempo normal alocado porque genuinamente queria conhecer aquele jovem melhor, Gabriel contou história de vida marcada por abandono e resiliência, que ecoava dolorosamente a experiência de Ana Clara. Ele havia sido deixado em orfanato quando bebê sem nenhuma informação sobre pais biológicos, exceto nota manuscrita dizendo que mãe era muito jovem e estava em situação desesperadora sem condições de criar filho adequadamente, e passou primeiros 18 anos em sistema de acolhimento institucional antes de envelhecer fora do programa sem rede de apoio familiar ou recursos para facilitar transição para a vida adulta independente. Apesar dessas circunstâncias devastadoras, Gabriel havia conseguido terminar ensino médio com notas excelentes e ganhar bolsa parcial para a universidade pública, onde trabalhava part-time em biblioteca para pagar despesas que bolsa não cobria, demonstrando determinação extraordinária de construir futuro melhor, apesar de passado que teria quebrado pessoas com menos força interior. Algo na forma como Gabriel falava sobre nunca ter desistido, apesar de todas as dificuldades, me tocou profundamente de formas que não esperava, e antes que pudesse pensar melhor sobre implicações, ofereci posição de estágio com salário acima do mercado e benefícios corporativos completos que raramente estendíamos para estagiários iniciantes. Gabriel aceitou com gratidão visível, tentando manter compostura profissional, mas claramente emocionado com a oportunidade que representava a mudança de vida que ele havia trabalhado anos para alcançar, sem garantia de que esforço seria recompensado adequadamente. Depois que ele saiu do escritório, fiquei sentado processando aquela interação estranha e lembrando de palavras de Ana Clara sobre rapaz jovem que estava procurando alguém sem saber quem procurava,
e me perguntando se talvez houvesse conexão mais profunda ali que ainda não tinha sido revelada completamente. Contei para Isabela naquela noite sobre entrevista com Gabriel e coincidência perturbadora da cicatriz que Ana Clara havia descrito semanas antes de eu conhecer pessoalmente o rapaz. E minha filha sugeriu que deveríamos convidar Gabriel para jantar junto com a família de Ana Clara, para ver se havia alguma reação ou reconhecimento entre eles, que pudesse esclarecer mistério que estava começando a se formar. Organizamos jantar casual para fim de semana seguinte, convidando Dona Mercedes, Ana Clara, Beatriz e agora Gabriel, que aceitou o convite com surpresa genuína de que chefe novo estava sendo tão acolhedor, além de limites profissionais normais. Quando Gabriel chegou e foi apresentado a Ana Clara, vi nos olhos da menina aquele brilho de reconhecimento que sempre aparecia quando ela encontrava alguém que havia visto previamente em sonhos proféticos. E ela abraçou Gabriel com familiaridade, que fez ele olhar confuso para mim procurando explicação sobre por que criança desconhecida estava agindo como se o conhecesse intimamente. Ana Clara segurou mão de Gabriel e o puxou para sentar ao lado dela durante jantar, conversando animadamente sobre assuntos aleatórios, mas ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre o passado dele que pareciam casuais, mas que eu reconheci como investigação direcionada baseada em informações que ela já possuía, através de fontes que transcendiam conhecimento normal. Foi quando Ana Clara perguntou se Gabriel se lembrava de alguma coisa sobre mãe biológica, que a atmosfera na mesa mudou perceptivelmente, todos sentindo que estávamos nos aproximando de revelação significativa que havia sido orquestrada através de série impossível de coincidências, que começaram meses atrás, com um abraço inesperado durante missa transformadora. Gabriel ficou quieto por um momento antes de responder com voz carregada de emoção, que raramente permitia mostrar, dizendo que não tinha memórias conscientes de mãe, porque foi abandonado com apenas poucos dias de vida, mas que mantinha a carta manuscrita, que o orfanato havia preservado junto com seus documentos. Carta escrita por adolescente desesperada, explicando que amava filho mais que tudo, mas que aos 16 anos sem família ou recursos, não conseguia oferecer vida que criança merecia, e que esperava que um dia ele pudesse perdoar a decisão impossível que ela fez com o coração partido. Ana Clara pediu se Gabriel ainda tinha aquela carta, e ele disse que carregava sempre na carteira como lembrança única de origem que não conhecia. E quando ele tirou o papel amarelado cuidadosamente preservado em plástico protetor, e colocou sobre mesa para que todos vissem, Beatriz, que até aquele momento havia permanecido silenciosa, de repente, ficou pálida, como se tivesse visto o fantasma ressurgindo de passado enterrado. Beatriz pegou carta com mãos tremendo visivelmente, e leu conteúdo com olhos enchendo de lágrimas progressivamente, e depois olhou para Gabriel com expressão de choque misturado com algo que parecia culpa antiga finalmente confrontada. Com voz quebrada ela começou a contar história que mantinha secreta por 21 anos. História de irmã mais nova chamada Fernanda que engravidou aos 16 anos, depois de relacionamento breve com um rapaz que desapareceu, assim que descobriu gravidez. E como família conservadora, havia pressionado Fernanda a entregar bebê para adoção, ao invés de arruinar o futuro dela com responsabilidade prematura de maternidade. Beatriz havia tentado convencer pais a apoiarem Fernanda em manter bebê, mas eles recusaram categoricamente. E quando Fernanda deu à luz menino saudável em hospital público, ela segurou o filho por apenas 1 hora, antes que assistentes sociais levassem embora permanentemente deixando-a devastada de formas que nunca superou completamente. Fernanda nunca se recuperou emocionalmente daquela perda forçada, desenvolvendo depressão severa que família não reconheceu ou tratou adequadamente, porque na época problemas de saúde mental eram considerados fraqueza de caráter, ao invés de condições médicas legítimas. Ela tentou suicídio pela primeira vez 3 meses depois de entregar bebê para adoção, e apesar de intervenções repetidas eventualmente, conseguiu completar o que havia tentado várias vezes, deixando Beatriz com culpa avassaladora de não ter feito mais para proteger a irmã mais nova de decisão que família impôs contra a vontade dela. Beatriz disse que durante anos procurou informações sobre o paradeiro do sobrinho que nunca conheceu, mas o sistema de adoção fechado da época tornava impossível rastrear crianças, depois que eram encaminhadas para orfanatos, até que eventualmente desistiu, acreditando que talvez fosse melhor deixar passado enterrado, ao invés de reabrir feridas que nunca cicatrizaram adequadamente. Gabriel ouviu tudo aquilo com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, processando a revelação de que mulher sentada à mesa era a tia que ele nunca soube que tinha, e que mãe biológica havia morrido anos atrás, carregando dor de perda dele até o último suspiro. Beatriz se levantou trêmula e abraçou Gabriel pedindo perdão por não ter feito mais para encontrá-lo antes,
e para prevenir tragédia que destruiu a irmã dela. E Gabriel a abraçou de volta, sussurrando que não havia nada para perdoar, porque nenhum deles havia tido controle sobre circunstâncias que separaram família. Ana Clara observava tudo com aquele sorriso sereno que sempre aparecia quando testemunhava a cura acontecendo exatamente como Nossa Senhora havia mostrado em sonhos proféticos. E quando ela olhou para mim, seus olhos diziam claramente que aquilo tudo havia sido orquestrado desde o primeiro momento, quando me abraçou durante missa meses atrás, iniciando série de eventos que pareciam casuais, mas eram profundamente intencionais. Naquela noite, depois que todos foram embora carregando emoções pesadas, mas também alívio de verdades finalmente reveladas, sentei com Isabela e Ana Clara conversando sobre tudo o que tinha acontecido desde aquela manhã de domingo, quando relutantemente concordei levar minha filha à missa que transformou completamente a trajetória das nossas vidas. Ana Clara explicou com simplicidade que criança possui naturalmente, que Nossa Senhora trabalha através de pessoas comuns, orquestrando encontros que parecem coincidências, mas que, quando vistos em retrospecto, revelam padrões intrincados de cuidado providencial, e que meu papel naquela história havia sido servir como catalisador, permitindo que família fragmentada se reconectasse através de série de ações, aparentemente não relacionadas, que incluíam decisão de ajudar, financeiramente tratamento de Dona Mercedes, estabelecimento de fundação beneficente e contratação de Gabriel, que todos juntos criaram condições necessárias para a revelação que acabara de ocorrer. Nos meses seguintes, Gabriel se tornou parte integral da nossa família expandida, frequentando jantares regulares e desenvolvendo relacionamento próximo com Beatriz, que estava redescobrindo o propósito depois de anos carregando culpa por morte trágica de Fernanda. Ele se destacou rapidamente no trabalho, demonstrando inteligência natural e ética profissional excepcional, que fez eu promovê-lo de estagiário para a posição permanente com responsabilidades genuínas, muito mais rápido que trajetória normal. Isabela e Gabriel desenvolveram amizade baseada em experiências compartilhadas de crescer sem mãe biológica presente, e frequentemente os encontrava conversando sobre luto e cura com maturidade emocional, que adolescente e jovem adulto raramente conseguem articular tão claramente. Fundação beneficente que estabelecia em memória de Júlia, cresceu significativamente, ajudando centenas de famílias a acessarem tratamentos médicos que salvaram vidas e restauraram esperanças em situações que pareciam completamente desesperadoras. E cada história de recuperação me lembrava do poder transformador de escolher compaixão sobre cinismo e conexão sobre isolamento. Beatriz administrava operações diárias com dedicação que vinha de lugar profundo de querer honrar a memória de Fernanda, fazendo diferença positiva em vidas de pessoas vulneráveis, e presença dela garantia que nunca perdêssemos contato com a realidade vivida daqueles que servíamos. Dona Mercedes, após recuperação completa do câncer, tornou-se voluntária visitando outros pacientes oncológicos, compartilhando história de esperança, que tinha impacto profundo porque vinha de autenticidade, de quem experimentou pessoalmente jornada do desespero à cura. Ana Clara continuou tendo sonhos proféticos que ela compartilhava apenas quando sentia que informação era relevante para alguém específico no momento certo, e aprendia a confiar naquela sabedoria impossível, ao invés de questionar ou tentar explicar racionalmente, usando ferramentas inadequadas de lógica materialista. Ela se tornou como segunda filha para mim e irmã mais nova, adorada para Isabela, trazendo luz e alegria para a casa que havia sido dominada por escuridão e silêncio pesado nos 5 anos após a morte de Júlia. Voltei regularmente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, não apenas cumprindo obrigação religiosa, mas genuinamente buscando paz e conexão espiritual, que encontrava naquele espaço sagrado, que testemunhou primeira rachadura nas defesas que mantinha ao redor do coração ferido. Nunca tive outra visão dramática como aquela durante a primeira missa transformadora, mas a presença de Nossa Senhora tornou-se real para mim de formas mais sutis, mas não menos significativas, através de sincronicidades impossíveis, que continuavam acontecendo, conectando pessoas que precisavam umas das outras em momentos precisos, quando estavam prontas para receber ajuda ou oferecer cura. Aprendi finalmente que milagres raramente são eventos sobrenaturais espetaculares que violam leis naturais, mas sim transformações graduais de corações humanos que se abrem para mistério e permitem amor entrar mesmo depois de perdas devastadoras, que pareciam ter destruído completamente capacidade de confiar ou esperar novamente. Minha vida agora tem significado que transcende completamente a acumulação de riqueza, que havia sido única métrica de sucesso durante décadas desperdiçadas, perseguindo objetivos vazios. Acordo todos os dias grato por aquela manhã de domingo, quando Isabela pediu para ir à missa, e eu relutantemente concordei, sem saber que estava prestes a ser completamente transformado,
por abraço de criança de 7 anos, que sabia coisas impossíveis, e visão de Nossa Senhora que durou apenas segundos, mas ressoa através de cada escolha que faço desde então. Gabriel me disse recentemente que considera encontro conosco como segundo nascimento, porque finalmente descobriu de onde veio e ganhou família que escolheu amá-lo incondicionalmente ao invés de família biológica que circunstâncias forçaram a abandoná-lo. E quando ele fala assim com olhos brilhando de gratidão genuína, sinto meu peito apertar lembrando de como facilmente poderia ter continuado vivendo isolado em Torre de Marfim de privilégio sem nunca reconhecer humanidade, compartilhada que nos conecta todos, independentemente de classe social ou origem. Isabela está agora com 19 anos cursando psicologia em Universidade Federal porque quer trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade inspirada diretamente por amizade transformadora com Ana Clara. E o orgulho que sinto dela transcende completamente tipo de orgulho superficial, baseado em conquistas acadêmicas ou profissionais. Porque sei que ela está seguindo vocação genuína, baseada em compaixão desenvolvida através de experiências dolorosas que compartilhamos juntos. Ela me disse semana passada que perdoou completamente minha ausência emocional nos anos após morte da mãe, porque entende agora que luto mal processado me transformou temporariamente em pessoa, que eu não era verdadeiramente, e aquele perdão generoso me libertou de culpa que carregava silenciosamente acreditando que havia falhado irremediavelmente como pai durante o período mais vulnerável da vida dela. Ana Clara, agora com 8 anos completos, continua sendo criança extraordinária, que alterna entre comportamento típico de idade dela, brincando com bonecas e assistindo desenhos animados, e momentos de sabedoria profunda, quando discute questões espirituais complexas com naturalidade desconcertante, que faz adultos pausarem para reconsiderar certezas que tomavam como absolutas. Ela me disse recentemente que Nossa Senhora está muito feliz vendo a transformação que aconteceu em mim, desde aquele primeiro abraço na igreja, e que meu trabalho verdadeiro apenas começou porque ainda existem muitas pessoas sofrendo silenciosamente, esperando alguém notar sua dor invisível e oferecer mão estendida, ao invés de virar rosto, fingindo não ver miséria, que preferimos ignorar, para manter ilusão de que mundo é justo e meritocrático. Mantenho foto de Júlia na mesa do escritório agora, ao invés de escondida em gaveta, e converso com ela frequentemente não acreditando necessariamente que ela ouve literalmente cada palavra, mas encontrando conforto em articular pensamentos e sentimentos para a presença amada que moldou quem sou mesmo em ausência física. Isabela faz o mesmo em privacidade do quarto dela, mantendo pequeno altar com imagem de Nossa Senhora Aparecida cercada por velas e flores frescas, exatamente como Júlia mantinha antes de eu destruir tudo num acesso de raiva irracional direcionado a Deus, que não conseguia culpar sem admitir que talvez existisse, e ver minha filha honrando memória da mãe daquela forma, me enche de paz, sabendo que o amor de Júlia continua vivo, através de legado espiritual que ela deixou. Beatriz encontrou propósito renovado, não apenas através de trabalho na fundação, mas principalmente através de relacionamento restaurado com Gabriel, que representa a conexão viva com a irmã que perdeu tragicamente, e ela me confidenciou que pela primeira vez, desde a morte de Fernanda, sente que pode finalmente perdoar a si mesma, por não ter conseguido salvá-la, porque agora está honrando a memória dela, fazendo diferença positiva em vidas de pessoas vulneráveis que sociedade prefere ignorar. Gabriel chama Beatriz de tia com naturalidade que sugere que vínculo familiar transcende biologia ou anos perdidos. E testemunhar aquela cura acontecendo, me lembra constantemente que nunca é tarde demais para reconectar com amor, se estivermos dispostos a ser vulneráveis o suficiente para tentar apesar de medos que nos mantêm isolados. Voltei ao santuário de Nossa Senhora, Aparecida em Aparecida do Norte pela primeira vez desde viagem que fiz décadas atrás com Júlia, quando ainda éramos jovens e ingênuos, acreditando que tínhamos vida inteira pela frente, sem saber que tempo juntos seria cruelmente encurtado por acidente estúpido que nenhum de nós poderia ter previsto ou evitado. Levei Isabela, Ana Clara, Dona Mercedes, Gabriel e Beatriz, em peregrinação que organizei não como obrigação religiosa, mas como celebração de tudo que tínhamos experimentado juntos, durante ano transformador, que começou com um abraço inesperado durante missa casual. Quando entramos naquela basílica monumental e caminhamos até a Sala dos Milagres onde fiéis deixam testemunhos de graças recebidas, senti emoção avassaladora vendo milhares de fotos, cartas e objetos representando vidas transformadas por fé, que eu ridicularizava anos atrás, sem compreender que estava criticando algo que nunca havia dado chance honesta de experimentar, genuinamente. Ana Clara me puxou até a imagem original de Nossa Senhora Aparecida encontrada por pescadores em 1717,
e disse com aquela voz cristalina que sempre me arrepia, que devo agradecer não apenas por tudo que recebi, mas principalmente por ter sido quebrado de forma que permitiu ser reconstruído melhor do que era antes, porque o orgulho que eu carregava estava me matando lentamente, impedindo conexões genuínas que são a única coisa que realmente importa no final. Ajoelhei ali pela primeira vez conscientemente, escolhendo postura de humildade, ao invés de observação antropológica distanciada, e rezei, não palavras decoradas ou fórmulas prontas, mas simplesmente agradeci com honestidade brutal por ter sido forçado através de série impossível de circunstâncias a confrontar vazio que estava tentando preencher com trabalho obsessivo e acumulação material que nunca trouxe satisfação verdadeira. Senti presença de Júlia ali comigo naquele momento sagrado, não como fantasma ou aparição, mas como amor que persiste além de morte, conectando-nos com pessoas que amamos mesmo quando não estão mais fisicamente presentes. E pela primeira vez desde o funeral dela, consegui lembrar nossa vida juntos, sem dor paralisante que sempre acompanhava memórias, transformando-as em fonte de tormento, ao invés de conforto. Isabela ajoelhou ao meu lado e segurou minha mão esquerda enquanto Ana Clara segurava a direita, e naquela configuração, cercado por família que havia sido quebrada e reconstruída através de eventos que pareciam casuais, mas eram profundamente intencionais, finalmente entendi o que Júlia havia tentado me mostrar, durante anos de casamento, que desperdicei com um cinismo arrogante. Fé verdadeira não é sobre provas irrefutáveis ou argumentos lógicos perfeitos, mas sim sobre coragem de permanecer vulnerável e aberto para mistério em mundo que constantemente nos empurra para fechamento e controle ilusório.